Voltamos! E agora nós vamos falar sobre a autoimagem. Gente, a autora deixou aqui uma meditação pra gente, né? Mas antes disso eu vou falar pra vocês quantas vezes, né, a gente não se preocupa com a nossa autoimagem. Eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, ele era desses, né? Que não se preocupava com a sua autoimagem. E ele ia pro culto, gente, todo amarrotado, todo. Era gravata amarrotada, terno amarrotada, blusa de dentro amarrotada. E eu lembro que uma vez eu falei pra ele assim, a gente não tava junto ainda, a gente era só amigos. Eu falei pra ele assim, Thiago, por que você anda tão amarrotado assim? Você não passa roupa? Aí ele, porque eu não tenho ferro. Aí eu, como assim, gente? Lá na igreja eles sempre disponibilizavam ferro, tábuas para as pessoas passarem roupa, né? Aí eu, como assim tem ferro aqui na igreja? Como assim você não tem ferro? Então, só queria contar isso aqui para vocês, que é algo que me marcou muito, né? Que ficou assim marcado na minha história. Como que o Thiago mudou, né? E hoje ele tem uma super apresentação, as pessoas olham para ele e vê nele, né? Um homem totalmente diferente daquele que quando eu conheci que andava toda amarrotada. Vamos lá. Por alguns, porque alguns homens muito capazes e talentosos não encontram abertas portas de oportunidade e aceitação para eles, enquanto outros com habilidade igual ou menor têm aparentemente oportunidades e sucessos ilimitados em cada área de sua vida. Não parece justo? A hora certa tem naturalmente algo a ver com isso. Deus tem uma hora para cada coisa e Ele opera em nós o que precisa ser feito, a fim de preparar-nos para o que nos aguarda. Sentir o tempo de Deus traz paz para esperar no Senhor. Pode haver, porém, uma outra razão importante para o conflito, ou seja, a percepção que o homem tem de si mesmo. Se ele tiver uma autoimagem baixa, duvidará do seu valor e suas dúvidas irão insinuar-se em tudo o que fizer, até nos seus relacionamentos. As pessoas que se perturbarem isso. As pessoas que se perturbarem com a insegurança dele poderão evitá-lo e isto, por sua vez, afetará o relacionamento dele com a família, os amigos, os colegas de trabalho e até estranhos. Se ele achar que pode ser rejeitado, isso ocorrerá. Diogo sentiu grande frustração ao procurar descobrir seu caminho na vida. Ele não sabia quem era, nem onde se encaixava, ou de fato se ajustava em algum lugar. A sua preocupação em resolver essas coisas causou grande atrito entre ele e a mulher, Cláudia. Ela tentou ajudá-lo, mas ele achava que as ideias e sugestões dela eram críticas à sua capacidade de resolver sozinho os seus problemas. A reação dele era ignorar o que Cláudia dizia, levando-a a esforçar-se ainda mais para se firmar. Quanto mais Cláudia lutava para não se sentir desvalorizada, tanto mais Diogo revidava, até que, na frustração da sua própria insegurança, ele rejeitou completamente a ajuda da esposa. Esse tipo de conflito, sempre crescente, poderia ter levado ao divórcio, mas Cláudia aprendera a orar em vez de brigar. Ela pediu ao Senhor para ajudá-la a compreender o que estava acontecendo com o marido. Queria saber por que ele estava rejeitando, quando ela só queria o bem dele. Deus revelou que a baixa autoestima de Diogo fora herdada do pai. Ele também experimentara essa mesma insegurança durante toda a sua vida. Qualquer que fosse a fonte do comportamento de Diogo, Cláudio sabia que Deus tinha poder para mudá-lo. Ela decidiu orar quanto tempo fosse necessário para que Deus quebrasse os grilhões do áudio pessoal e moldasse seu marido à sua imagem. Pediu a Deus que o ajudasse, Diogo, a encontrar a sua identidade no Senhor. Orou também para que Deus o capacitasse a falar ao marido no espírito e não na carne, a fim de que suas palavras fossem recebidas como um encorajamento em lugar de uma crítica.
Passaram-se alguns meses antes que ela pudesse perceber quaisquer mudanças, mas finalmente aconteceram modificações importantes. Primeiro, Diogo aprendeu a confiar em sua mulher e percebeu que ela estava do seu lado, e não contra ele. Eles concordaram em deixar de brigar e se comprometeram a trabalhar juntos. Ele começou a ir mais à igreja e ela pôde ver que o marido estava orando e lendo a Bíblia com fé renovada. Diogo passou gradualmente a considerar-se como um dos filhos mais amados de Deus, e não como um erro evolutivo. Quanto mais ele sentiu seu próprio valor e crescia na aceitação de quem era, tanto mais todos os apreciavam. Não por simples coincidência, as portas da oportunidade começaram a se abrir para o Diogo, e em breve ele encontrou o tipo de aceitação e sucesso com que sempre sonhara. Se a sua autoimagem de seu marido precisa de um ajuste, seja paciente. As respostas não chegaram uma hora para outra, quando um padrão de pensamento há muito mantido tem de ser mudado. Você pode apropriar-se do poder de Deus para lutar contra o inimigo que alimenta com mentiras, a fim de que fique livre para ouvir a verdade de Deus. Vai descobrir que, à medida que intercede, Deus lhe dará vislumbres da chave para resolver esse problema especial de seu marido. Em outras palavras, à medida que você ora, Deus irá mostrar-lhe como orar. Creio firmemente que a tendência para a crise da meia-idade também pode ser freada orando desse mesmo modo. Qualquer toxicidade na alma do homem depois dos 50 irá eventualmente emanar dela como um veneno, como se represa invisível que a retém e enfraquece com a idade. Quando essa represa se rompe, a inundação pode ser forte bastante para arrastá-lo. Se tiver a sua identidade solidamente firmada no Senhor, isso fará grande diferença na maneira como ele conseguirá superar essa crise. Deus diz que nossos primeiros passos devem ser dados em direção a Ele. Procurar sua face, seguir as suas leis, colocá-lo em primeiro lugar e as buscas egocêntricas por último. Quando estamos sintonizados com o Senhor, o caminho e tudo o que temos de fazer é segui-lo. Quando contemplamos a glória da sua imagem, ficará gravada em nós. Quando a nossa autoimagem é de tal forma evolutiva pela de Deus que chegamos a nos perder no processo, ficamos tão livres, queremos essa liberdade tanto para nossos maridos quanto para nós mesmos. Seu marido nunca verá quem ele realmente é até que veja quem Deus é na realidade. Ore para que ele encontre a sua verdadeira identidade. Amém? Lindo, né, gente? Que você possa meditar nessa palavra e que você possa orar não somente pelo seu marido encontrar a verdadeira identidade, mas você também possa encontrar a sua verdadeira identidade, se dando o valor que realmente você merece como filha de Deus, do Todo-Poderoso. Um super beijo e uma ótima noite.